E aí, tudo bem? Aqui é o Vitor e hoje eu vou começar a resolução simulada da plataforma Massage do ciclo 9. A gente vai começar aqui com o segundo dia e nada mais justo do que começar pelas primeiras questões do simulado, que é natureza. Bem, a nossa primeira questão, ela se trata de um testlet. Então, como o testlet ele utiliza um texto para resolver várias questões, eu vou fazer a resolução das 5 questões, tudo nessa resolução, beleza? Então, o que que eu faço, né, da minha preferência? Como é que eu começo a resolução desse tipo de questão? Primeiramente, eu não gostaria de começar lendo tudo isso aqui, porque eu não sei o que eu estou buscando no texto. Às vezes você começa a ler, daí você tem que voltar e ler de novo. Então, o que eu faço? Primeira coisa, eu analiso as questões que estão atreladas ao testlet. Por exemplo, as 5 primeiras, né? Normalmente ele até escreve aqui em cima, né? 91 a 95. Então eu vejo que todas as questões, ela me diz uma linha, né? Por exemplo, ali 7 e 9, 19 e 21, 17 e 19, 40 e 41. E no fim aqui uma 18. Apenas para citar um fenômeno, né? Então eu começaria marcando os pontos de interesse que eu tenho no texto. E quando eu chegar na linha que está marcada pelas questões, eu já sei que eu vou ter que prestar atenção no contexto mais, sabe, mais focadinho, para ver o que ele está se tratando. Então vamos fazer isso? Primeira coisa, então, marcar ali, aqui, ó, linha 6 a 9. É a outra questão, 19 a 21. A outra é 17 e 19, tá aqui juntinho. E por fim, 40 e 41. 40 e 41. Marquei logo as últimas linhas ali, para não se perder depois. Né? Tem a última questão, mas como eu falei, eu li ela e eu vi que ela não busca algo no texto. Né? Ela cita um fenômeno que está aqui no meio. Então nem vamos dar o trabalho de marcar aqui também. Então, vamos começar lendo esse texto? Vamos lá. O estresse térmico na colheita da cana-de-açúcar. O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. Apesar da crescente mecanização, milhares de trabalhadores ainda atuam no corte manual. Esse trabalho é caracterizado por uma extensa jornada sob péssimas condições, em que a troca térmica entre o corpo do trabalhador e o ambiente é severamente prejudicada. A vestimenta típica. Ó, cheguei no ponto de interesse. Já vou começar a ler vendo do que se trata, né? A vestimenta típica utilizada no cultivo atua como uma barreira física que bloqueia a ventilação e restringe quase totalmente a perda de calor corporal para o ambiente, aqui no finalzinho, né? Bem, pelo que eu já estou memorizando aqui, do mais importante que eu li até agora, é que os trabalhadores, eles trabalham com um tipo de roupa que bloqueia essa troca de calor corporal. Então eu vou deixar isso anotadinho na minha cabeça aqui, ponto importante. Né? Ele fala assim, para a manutenção do funcionamento saudável do organismo, é necessário que ocorra um equilíbrio entre calor gerado internamente, o calor recebido do sol e o calor dissipado. Né? A sobrecarga térmica ocorre quando chega a temperatura elevada a 38. Beleza. Quantitativamente, a atividade de corte exige intenso esforço físico. A eficiência energética do músculo humano é baixa, sendo da ordem de 20%. Na prática, estou chegando a mais um ponto de interesse. Na prática, isso significa que durante as contrações musculares do cortador de cana, produz-se cerca de 5 kW de calor metabólico para cada 1 kW de trabalho mecânico realizado. Se a termorregulação falhar, as reações fisiológicas sofrem colapso, podendo o trabalhador evoluir para quadros de confusão mental, exaustão, falência de órgãos vitais ou até mesmo a morte súbita por choque térmico. Então, o que eu li nessa parte aqui está me dizendo o quê? Uma relação de eficiência de calor, né? Onde ele diz calor metabólico e calor que realmente vira trabalho, né? E por fim ele diz que se eu passar desse limite, né, eu chegar na temperatura muito alta, eu vou ter problemas de saúde. E isso a gente já sabe que é problema, por certos motivos. Mas presta atenção, aqui eu tenho um buraco enorme no texto, que eu não tenho nenhum ponto de interesse. Né? E pelo que eu tô vendo aqui, ele só tá falando de quantidade. Eu passei o olho aqui por cima, eu tô vendo aqui, ó, norma, não sei o que, ele cita um índice, ele utiliza tais coisas para medir o índice, ele deu a fórmula da temperatura não sei o que, em São Paulo, os limites legais são ultrapassados, papapá, beleza. Eu vou começar a ler daqui, ó.
já li, né? Vi que ele tem um índice para medir tudo isso, e São Paulo tá com esses problemas, calculo o índice desse jeito. É isso, resumindo o texto. Também não posso ficar lendo aqui como se fosse, né, curiosidade. Eu ainda tenho que lembrar que isso é uma questão. Então tá. O advento do aquecimento global indica que períodos com excessivo calor deverão se tornar mais comuns, tendendo a agravar o risco de exposição. Portanto, a adequação das normas trabalhistas e o controle de hidratação torna-se medidas de urgência para evitar a letalidade nas lavouras brasileiras. Beleza, vamos para a questão agora. Bem, a questão 91, ela pergunta assim: o uso das vestimentas espessas agrava o estresse térmico descrito nas linhas 6 e 9 porque impede o quê? Né, eu acabei de ler e eu lembro, é um ponto de interesse. Eu lembro que ele falou exatamente isso, ó. A vestimenta típica utilizada no cultivo atua como uma barreira física que bloqueia o quê? A ventilação e restringe quase totalmente a perda de calor corporal para o ambiente. Ele pergunta como que isso agrava, né? Como que essas roupas atrapalham. A gente vai analisar as questões aqui agora. A letra A fala assim: transferência convectiva do frio ambiente para o corpo. Bem, na letra A, ele está falando dos tipos de troca de calor que a gente tem. E eles são 3. A gente tem troca de calor por contato, por convecção, e por irradiação. Então, esses 3 tipos que são que resume basicamente as trocas de calor que a gente tem por Enem, né? E a convecção, ela é do tipo assim, tem tipo uma diferença de densidade, né? Porque, por exemplo, o ar, os ventos, eles se dão exatamente por causa dessa diferença de temperatura, né? Quando o ar ele está mais perto do chão, do solo, que é onde tem mais calor e tudo mais, ele vai esquentando. Mas quanto mais ele esquenta, concorda comigo que ele vai ficando mais leve. Ou seja, ele vai subindo. E o ar que estava em cima, que é mais frio, ele também é mais pesado, né? Mais denso, está mais juntinho. Ou seja, o ar leve sobe e o ar frio desce, por diferença de densidade. E essa troca, né, esse movimento, ele é basicamente o que resume a convecção. Só que ele fala assim, transferência convectiva do frio ambiente para o corpo. Na verdade, não é isso, né? Porque a transferência convectiva do frio, normalmente quando a gente fala em troca de calor, a gente fala sempre do corpo mais quente indo para o corpo mais frio. Então não faz sentido o frio vir para mim. E também seria mais por contato. Mas enfim. Evaporação do suor e a perda de calor latente. Essa aqui é uma alternativa excelente. Né? Evaporação do suor e a perda de calor latente. Bem, vou deixar essa aqui porque essa aqui já é certa. Vou deixar ela, mas vamos analisar as outras. Ele fala assim: irradiação corporal por meio de ondas curtas. Primeiro, que as ondas, elas não se limitam tanto a, como é que fala, a matéria, né? Quando você tem normalmente também, eu dou um exemplo da garrafa, a garrafa térmica, né? A gente sabe que para fazer uma garrafa térmica, a gente não vai colocar algo maciço aqui no meio, porque o calor ele vai passar por ali. O que acontece então? Quando eu vou fazer uma garrafa térmica, eu sempre coloco algo que é o quê? É o vácuo. O calor não ter por onde se propagar, entendeu? Então, apenas o uso da roupa não vai influenciar tanto na radiação corporal, beleza? Então, essa aqui também está errada. A absorção de calor sensível do ar atmosférico. Primeiro, se eu for absorver calor, eu vou estar ficando mais quente, né? Calor sensível, lembrando a terminologia, a gente tem 2 tipos de calores. A gente tem o calor sensível e o calor latente. O calor sensível, ele se refere à mudança de temperatura. Então, assim, eu absorver um calor sensível, eu vou estar ganhando mais temperatura ainda. Então, assim, se isso fosse verdade, eu estaria me ajudando, né? E não ao contrário. Ele impede a reflexão da luz solar por ação endotérmica. Eu juro que eu li isso aqui e eu não entendi. Reflexão da luz solar por ação endotérmica. Pra mim, essa questão aqui nem sentido faz. Vou refletir porque eu tô absorvendo energia, não entendi. Mas vamos aqui para a letra B, então.
que é a nossa certa, né? E evaporação do Sol e a perda de calor latente. Basicamente, o que está acontecendo? Ele está falando para mim que eu vou impedir o meu suor de evaporar, né? E perder calor latente. Como é que isso funciona? Isso é basicamente um mecanismo do nosso sistema que quando a gente tem uma elevada temperatura, a gente começa a suar. Para fazer o quê? O suor, ele vem da nossa pele, né? Ele fica na superfície da nossa pele, ele começa a absorver calor. Assim, exatamente. Ele absorve calor de duas formas. Primeiro, calor sensível, para ele elevar a sua temperatura, né? E segundo, quando essa suor começa a evaporar, ele precisa de energia também, né? Ou seja, eu estou perdendo forma de calor latente, certo? Essa energia que ele absorve para trocar de estado físico também me ajuda a trocar calor com o meu corpo, certo? Porque não é só do ambiente, é do meu corpo também. Beleza? Então a letra B é a que mais faz sentido. Beleza? Vamos ler a questão 92 agora. Em nível celular, o colapso fisiológico provocado pela alta temperatura mencionada nas linhas 19 e 21 ocorre devido a 19 e 21 é essa parte aqui de baixo. Ele fala bem aqui, né, se a termorregulação falhar, as reações fisiológicas sofrem colapso, podendo o trabalhador evoluir para quadro de confusão mental, exaustão, falência de órgãos, enfim, ou até a morte. Voltando para a questão, ele me fala por que ocorre. Você que é aluno de alto desempenho, tem que, dar só um clique assim. Aumento da temperatura do nosso corpo tem um problema principal, que é o primeiro que tem vindo na sua cabeça. Desnaturação proteica, certo? Desnaturação proteica. Isso também é usado pelo nosso corpo quando a gente está com febre, né? Nosso corpo, ele vai tentar desnaturizar proteínas, não só as nossas, mas de quem está invadindo a gente. Beleza? Então, eu olhando aqui, eu já direto procurei alguma coisa assim. Ó, ruptura das fortes ligações peptídicas. Errado. Pode até quebrar, mas tem que ser uma temperatura, acho que bem maior. Né? Lise térmica irreversível das membranas. De novo, eu imagino que a lise, né? Lise vem de quebra das membranas. Pode ocorrer sim. Talvez nessa temperatura um pouco mais alto. Mas essa palavrinha aqui, irreversível, errado, né? A gente tem uma membrana celular, membrana não, organela celular, que é responsável por ajudar a recuperar, né, a membrana. Então, desnaturação tridimensional das enzimas. Enzimas é um tipo de proteína. Lembre-se, é o tipo de proteína que acelera reações, ok? E desnaturação tridimensional. O que ele está falando para mim? Basicamente, eu vou ter... Vamos assim, toda proteína, ela é formada pelos aminoácidos e tal, ligado um no outro. Só que eu tendo essas ligações, como assim eu não tenho nada? Eu primeiro preciso fazer o dobramento dela. Porque dependendo do dobramento, eu dou uma função diferente. Só que quando eu esquento ela muito, essa dobra que eu fiz, ela se desfaz. E ela perde a sua função. Então, ainda mais no nosso organismo, que a gente precisa de muitas e muitas e muitas enzimas, porque senão o nosso processo seria tão lento que a gente morreria. Então, se eu perder a função das enzimas, que é acelerar minhas reações, eu vou ter problemas. E exatamente os tipos de problema que ele cita, né? Confusão mental, exaustão, falência de órgãos vitais, enfim, morte por choque térmico. Então, eu já marcaria C. Beleza? E desintegração de todos os ácidos nucleicos. Eu li isso e eu achei um absurdo, né? Cristalização progressiva da bicamada lipídica. Quando você aumenta a temperatura, eu acho que ela faz algo ao contrário, né? Esse cristalizar, ela vai ficando cada vez mais solta, né? Então, de fato, a alternativa C é a que mais faz sentido nesse contexto. 93. Segundo a proporção térmica descrita nas linhas 17 e 19, se o cortador realizar 360 kJ de trabalho útil ao longo de 40 minutos,
a energia química total consumida pelo seu metabolismo será de quanto? Bem, essa aqui é uma questãozinha mais simples, você não precisa ter conhecimento tão teórico, você precisa apenas pegar a proporção que ele te deu no texto. No texto, eu lembro muito bem, ó, eu nem li ainda, mas ele falou que eu tenho uma proporção de 5, né, 5 quilowatts de calor metabólico para 1 quilowatt de trabalho. E é exatamente isso que ele está falando aqui, né? Essa parte, ó. Na prática, isso significa que durante as contrações musculares do cortador de cana, produz-se cerca de 5 kW de calor metabólico para cada 1 kW de trabalho mecânico realizado. Beleza? Ele fala assim, lá na questão, que é segundo a proporção térmica. Se o cortador realizar 360 kJ de trabalho, ao longo de 40 minutos, a energia química total, preste atenção, energia química total, ele está falando o quê? Eu vou ter que ter a de trabalho, a do trabalho que eu estou realizando, mais a de calor metabólico. Ou seja, eu estou pegando e somando os dois trabalhos. Dos dois trabalhos, ó, os dois tipos de calor. Né? Então a proporção era 5, a caneta preta, 5 quilowatts. Lembrando que watt é a mesma coisa que joule por segundo, então eu não preciso me preocupar tanto com esse kilojoule aqui, diferente do texto, né? Então, vamos botar aqui, é 5 kilojoules, peraí que eu apaguei ali em cima sem querer. Vai ser 5 kilojoules, vai gerar 1 kilojoule trabalho. J que foi estranho. Kilojoule de trabalho. Então, se eu tiver 360 de trabalho útil, quanto que eu vou ter aqui? Basicamente, é só fazer a multiplicação cruzada e 360 vezes 5. 5 é a mesma coisa que 10 sobre 2. Então, eu vou ter... divide por 2 dá 180. E 180 vezes 10 é se eu botar mais um zero aqui na frente. Aí tem alternativa aqui que vai te pegar. Alguém pode chegar nesse resultado aqui e já marcar a letra C. Mas daí você vai errar. Ele está pedindo a energia química total, ou seja, a soma das duas energias, certo? A que você desperdiça e a que você usa para o trabalho. Então, esse 1800 corresponde a esse X. É o quê? É o nosso trabalho não, nosso calor metabólico. Então, a gente soma o quê? 1800 do calor metabólico e 360 do nosso trabalho. Aí fica 0, 6, 1, 1, 2. 2160. Vem marcar a letra E tranquilamente. Ok? 94. A importância da hidratação constante baseia-se na elevada entalpia de vaporização da água corporal. Propriedade fundamental atrelada a quê? Seguinte, isso aqui, ele tá falando de um jeito difícil, tá? Mas na verdade é bem simples. Ele tá perguntando do porquê que a água tem uma entalpia tão alta, né? Eu posso traduzir isso de algum jeito. Eu posso trocar o contexto dessa fala, mas não trocar o significado, entendeu? O que é entalpia? Entalpia é basicamente o nosso H, né? Delta H, que é a variação de entalpia, né? Ou a entalpia só é o próprio H. Isso quer dizer que é basicamente o calor de ligações, né? No meio das ligações, quanto que ele aguenta. E ele fala assim, importância da hidratação constante, baseada na elevada entalpia da evaporação da água corporal, propriedade fundamental o quê? Ou seja, traduzindo para um jeito mais cotidiano, por que a água tem um ponto de ebulição tão alto? Como assim? Porra, 100 graus é muita coisa. Vai entrar parte de vaporização com a temperatura bem elevada. E isso ajuda, lembra que eu falei, outra questão a gente resolveu? Vou precisar de bastante calor para ela começar a vaporizar. E isso ajuda também na dissipação do calor. Isso se deve, basicamente, porque as ligações da água, né, eu tenho que quebrar as ligações para eu começar a vaporizar, né? As moléculas estão bem juntinhas. O que é a forma gasosa? É as moléculas mais afastadas umas das outras, né? Mais desorganizadas. Já é outro conceito. Mas basicamente, resumindo, o ponto de ebulição alto vai ser por conta do tipo de ligação da água, né? A gente sabe que a água ela faz interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio.
que é a mais forte que a gente tem. Né? Por causa desse tipo de ligação, eu vou precisar de muito mais energia para eu quebrar essas interações, falhar essas interações. Então, é isso que resume o que ele está pedindo, né? Então, vamos lá atrás das alternativas. Formação de inúmeras pontes de hidrogênio intermoleculares. É literalmente a primeira. Né? Ou seja, é, pega, por exemplo, um álcool. Um álcool ele tem um ponto de evaporação, né? O ponto de ebulição bem mais baixo que a água. Tem alguns que é 20 graus, 15 graus. Mas isso por conta eles realizam outros tipos de interações moleculares. Né? Uma molécula de álcool com outra de álcool, uma interação mais fraca, beleza? Por isso que é a diferença de ponto de ebulição. E daí, por último, na questão 95, ele fala assim: o calor metabólico intenso, lá na linha 18, mas isso só está escrito lá, né? Calor metabólico, você não precisa voltar lá, porque não tem nenhuma informação relevante, até onde eu lembro. E ele fala assim: provém primariamente da respiração celular do indivíduo. Termoquimicamente, a degradação metabólica da glicose caracteriza um processo endotérmico, endotérmico, exotérmico, exotérmico ou exotérmico. Bem, a gente tem que pensar quem realiza o processo de respiração celular do ser humano é nada mais nada menos do que a mitocôndria. Né? Ela pega a glicose, lá, ela não, né? Lá no nosso hialoplasma, no citoplasma, a gente quebra a glicose, faz a glicólise, entra no ciclo de Krebs e finalmente chega na fosforilação oxidativa. Né? Esse é o processo, basicamente, de metabolismo energético que a gente tem no nosso corpo. Mas aqui ele está perguntando degradação metabólica da glicose. Tudo isso, né? Ou seja, resumindo o processo inteiro. A gente sabe que isso produz calor. A mitocôndria ela não vai indo absorvendo calor. Por quê? Porque basicamente o processo da metabolismo energético é a de catabolizar, ou seja, quebrar. Quebrar, por exemplo, o ATP. E essa energia do ATP não é 100% utilizada na hora de fazer a fosforilação. Então, essas energias que vão sobrando, elas se dissipam em forma, por exemplo, de calor. Ou seja, esse processo, ele não vai absorver calor 100%. Ele vai liberar mais calor. Quando a gente libera, a gente tem que lembrar do prefixo exo. Exo é para fora. Ou seja, calor térmico, né? Térmico para fora. Então, eu sei que não é um processo exotérmico, muito menos endotérmico. Né? Daí vem a frase que eu tenho que matar aqui. Eu vou oxidando o carbono da cadeia ou reduzindo o dióxido de carbono. Bem tranquilo, porque se você lembrar, o dióxido de carbono, ele na verdade é um subproduto lixo, entre aspas, que a gente produz. Né? Ele é a sobra da glicose. Então, na verdade, o processo de metabolismo energético, a gente faz oxidando o carbono da cadeia. O carbono da glicose. Então a gente vem e marca a letra D e sai feliz. Beleza? Até a próxima.